Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Gabriel e hoje eu estou aqui para trazer uma mensagem de Deus para a vida de vocês. Bom, sem enrolações, o tema do vídeo de hoje é a natureza corrompida. E os primeiros versículos que eu queria ler se encontram em Romanos 7, do versículo 15 ao versículo 20, que diz assim: Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Então, nesse versículo, o apóstolo Paulo, que escreveu isso, ele relata uma luta que acontece entre todos nós, entre todos os seres humanos, onde a nossa natureza humana sempre quer pecar. A nossa natureza humana sempre nos induz ao pecado. Aqui o apóstolo Paulo fala que mesmo conhecendo o que é certo, mesmo conhecendo o que a lei diz que é certo, eu vou fazer o mal, eu faço o mal, porque a minha natureza é corrompida e é ela que me guia. Essa natureza que me guia ao pecado. Então a gente tem que entender primeiro que a nossa natureza é corrompida, que nós somos ruins de natureza e a nossa natureza aponta para o pecado e nos leva direto para o pecado. Isso aconteceu a partir do momento que Adão e Eva comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal. E assim, eles fizeram uma desobediência contra Deus. E assim entrou o pecado no mundo. E a partir desse dia, a nossa natureza não foi mais a mesma. A nossa natureza agora é corrompida e nos induz ao pecado. Ela nos conduz ao pecado. E isso é a principal coisa que a gente tem que entender. Essa luta acontece entre todos nós. E isso é uma coisa que sempre nos atrapalha. Isso é uma coisa que já nos leva à condenação. Mas você pode estar se perguntando, mas Gabriel, será que esse é o fim? Então quer dizer que todos nós já somos condenados? Todos nós não temos mais escolha, não temos mais salvação? Não. Eu queria te dizer uma boa notícia. E essa notícia, ela tem até um nome. Essa boa notícia tem um nome, seu nome é Jesus Cristo. Jesus Cristo foi um homem, o nome dele, ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus que veio até a Terra. Ele foi gerado na barriga da mãe dele. Ele nasceu, ele se desenvolveu, passou por fases, como a gente, infância, adolescência, ele passou por fases. E aos 30 anos de idade, ele começou verdadeiramente a sua caminhada aqui na Terra. Fez discípulos, ele curou enfermos, ele fez milagres, ele expulsou demônios, ele fez diversas coisas nessa caminhada dele. E então, os líderes religiosos da época ficaram com muita inveja dele. E além de ficarem com inveja dele, acharam que ele estava mentindo, que ele não era verdadeiramente o Filho de Deus. Esses líderes religiosos não acreditaram em Jesus e não acreditaram na salvação que ele poderia trazer. E então, depois de algum tempo sendo perseguido, aos 33 anos de idade, Jesus morreu. Mas antes dele morrer, ele carregou consigo todos os nossos pecados. Ele carregou consigo os nossos pecados e ficou muito aflito antes dele morrer. Mas não porque ele ia morrer, mas ele ficou aflito porque pela primeira vez ele havia se separado de Deus, o Pai dele. Por que ele havia se separado de Deus? Porque o pecado de todo mundo estava sobre ele. Ele nunca havia pecado, mas carregou os pecados de todos nós. E assim, ele foi afastado de Deus, porque o pecado, ele tem o poder de nos afastar de Deus. O pecado, ele nos afasta de Deus. E então, Jesus ficou muito aflito. E ele morreu. Ele morreu com uma morte de cruz. Uma morte horrível de cruz. Ele foi pregado na cruz, colocaram coroas de espinhos nele. Ele sofreu muito e então morreu. Mas não pense também que esse é o fim, porque esse não é. Porque a Bíblia relata que ao terceiro dia ele ressuscitou. E isso é a maior esperança. Cristo ressuscitou dentre dos mortos, e ele ressuscitou em glória, e a Bíblia conta que o mesmo poder que ressuscitou ele, agora
é mandado sobre nós. É mandado sobre nós que o aceitamos como Senhor e Salvador. A Bíblia relata isso em Efésios 19, 20. Não, perdão. A Bíblia relata isso em Efésios 1, do versículo 19 ao versículo 20. E ela diz especificamente que o mesmo poder que ressuscitou Cristo está sobre nós. E o nome desse poder é Espírito Santo. E Ele nos conduz. Ele nos dá a esperança que podemos ser salvos, porque nós verdadeiramente somos salvos por conta do sacrifício de Cristo, porque agora nós não somos mais escravos do pecado, porque o pecado nos torna escravos. Agora nós não somos escravos, agora nós somos reconciliados com Deus, e nós podemos ser chamados de filhos e filhas de Deus por meio desse poder que ressuscitou Jesus. E a gente só consegue esse poder, não esse poder, mas esse Espírito, o Espírito Santo, dentro de nós, se nós aceitarmos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E o Espírito Santo, ele nos conduz. E o apóstolo Paulo diz aqui que que a nossa natureza é corrompida e nos aponta para o pecado, nos leva para o pecado, que mesmo conhecendo bem, mesmo com nós conhecendo bem e tendo a consciência do bem, a gente vai fazer o mal. Mas o Espírito Santo nos torna vencedores e o Espírito Santo nos conduz até o caminho de Deus. Ele nos dá a força para vencer o pecado e com ele nós conseguimos vencer todo o pecado e tudo que nos escraviza, porque o Espírito Santo, ele nos dá o poder e ele nos faz ter os pensamentos de Deus, ele nos faz ver o que é certo e o que é errado. O Espírito Santo nos aponta e ele nos dá força. Então eu queria te dizer, você que às vezes está tentando sair de um pecado de estimação, como muitos chamam, um pecado que você sempre faz, que você tenta sair, mas não consegue. Se você está tentando sair de um pecado e não consegue, é porque você está tentando pela sua própria força. E eu vou te falar, você não vai conseguir ir pela sua própria força vencer o pecado. É impossível você vencer o pecado, a força do pecado, pela sua própria força. Mas com a força do Espírito Santo você consegue, porque o Espírito Santo nos ajuda. Então, se você não tem o Espírito Santo, aceite a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e peça a Jesus para que Ele te ajude a sair dessa vida de pecado. Peça a Jesus para que Ele te ajude a viver uma vida plena e dedicada a Ele. Assim você consegue sair do pecado, tendo o Espírito Santo que te guia e te leva para os caminhos certos. A própria Bíblia confirma isso em Romanos 8,13, onde ela diz assim: porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Aqui a Bíblia está falando, porque se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas. Então a Bíblia aqui aponta que só há como matar as ações pecaminosas pelo poder do Espírito de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Então, não tente mais vencer pela sua própria força. Peça ajuda a Cristo e o Espírito Santo vai guiá-lo no caminho certo, vai guiá-lo nos pensamentos de Deus. Nós não somos mais escravos de nada, porque Cristo nos libertou naquela cruz. E agora nós vivemos uma vida livres. Nós somos filhos e filhas de Deus. Antes nós éramos inimigos. A Bíblia fala que antes nós éramos inimigos de Deus. Mas a partir da morte de Jesus Cristo, da ressurreição dele, nós passamos a virar amigos de Cristo. Nós passamos a virar amigos de Deus e reconciliados com Deus. Então não perca essa oportunidade de receber o Espírito, o poder que ressuscitou Jesus na sua vida. E aceite Jesus Cristo para que você consiga viver uma vida dedicada a Ele e para que você consiga ter forças para vencer o pecado e tudo que te escraviza. Bom, essa era a mensagem que Deus queria levar ao coração de vocês. Eu peço também para que vocês venham se inscrever no canal, venham compartilhar esse vídeo, venham ativar o sininho das notificações e deixar o like, porque apenas com esses cliques o YouTube entende que você está gostando e vai compartilhar para cada vez mais pessoas e vai divulgar para cada vez mais pessoas. Então faça parte desse propósito, desse plano de Deus e compartilhe cada vez mais a mensagem dele. Ajude a compartilhar essa mensagem que não vem da minha boca, porque eu não tenho capacidade para fazer isso, mas é o Senhor que me dá essa capacidade. Então, muito obrigado pela sua atenção. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tchau!